Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. É necessário um fundamento sólido devido à confusão entre medo e reverência, a qual já me referi e que é feita frequentemente. Eu disse que a reverência não é apropriada em relação aos filhos de Deus, porque não deves experimentar reverência na presença dos teus iguais. Todavia, foi também enfatizado que a reverência é apropriada na presença do teu Criador. Eu tenho sido cuidadoso em esclarecer meu papel na expiação, sem exagerá-lo ou atenuá-lo. Estou também tentando fazer o mesmo com o teu. Tenho salientado que a reverência não é uma reação apropriada a mim, devido à nossa igualdade inerente. Alguns dos passos que vêm mais tarde nesse curso, no entanto, envolvem uma aproximação mais direta com o próprio Deus. Não seria prudente iniciar esses passos sem uma preparação cuidadosa, ou a reverência será confundida com medo, e a experiência será mais traumática do que beatífica. No fim, a cura é de Deus. Os meios que estão sendo cuidadosamente explicados. A revelação pode ocasionalmente te revelar o fim, mas para alcançá-lo, os meios são necessários. É muito importante a gente entender bem essa ideia da reverência que quando inadequada, pode gerar medo. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade e, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão, e à devoção, se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir.
Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Assim, é para deixar bem firme o que é a reverência e quando não a utilizarmos e quando a utilizarmos. Ele reforça bem que a reverência pode, de forma inadequada, pode gerar medo, porque gera desigualdade, e se você aprender isso, quando você estiver diante de Deus, você vai ficar com medo, porque aprendeu isso, reverenciando, criando desigualdades. Por integridade, parte 2, a voz por Deus. Deus não guia, porque Ele só pode compartilhar o conhecimento perfeito. A orientação é a variativa, porque pressupõe que existe um caminho certo e também um caminho errado, um caminho a ser escolhido e outro a ser evitado. Ao escolher um, desiste do outro. A escolha pelo Espírito Santo é a escolha por Deus. Deus não está em ti em um sentido literal. Tu és parte dele. Quando escolheste deixá-lo, ele te deu uma voz para falar com ele, pois não podia mais compartilhar seu conhecimento contigo, sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinhas feito uma outra voz. Jorge, se você pudesse discorrer um pouco mais sobre essa questão da segunda voz e a voz original. Deus não guia, porque Ele só pode compartilhar o conhecimento perfeito. A orientação é avaliativa, porque pressupõe que exista um caminho certo e também um caminho errado, um caminho a ser escolhido e outro a ser evitado. Ao escolher um, desistes do outro. A escolha pelo Espírito Santo é a escolha por Deus. Deus não está em ti em um sentido literal. Tu és parte dele. Quando escolheste deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podia mais compartilhar seu conhecimento contigo, sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinhas feito uma outra voz. A comunicação direta com Deus é compartilhamento. Compartilhar é uma palavra que nós devemos compreender bem. Compartilhar é diferente de partir ou de dividir. Porque aquilo que você compartilha, você dá ao outro e fica com mais. Assim, não há como compartilhar um pedaço de pão, um pão. Compartilhar é quando você dá alguma coisa para alguém e continua com aquela coisa também. Assim, você não pode compartilhar um pão, porque se você der um pedaço do pão, você fica com menos.
Isso não é compartilhar, isso é repartir. É partir ou repartir, é dividir. O que acontece quando você corta o pão no meio? Você cortou a comunicação entre um pedaço de pão e o outro. Então, o compartilhar das informações foi cortado. Não há mais como compartilhar. Então, você dividiu e assim aconteceu com a nossa mente. A nossa mente estava integrada a Deus. E nós, em um determinado momento, nós repartimos a nossa mente. Nós a partimos. Quando você parte, você não tem mais conexão com as duas partes. Você corta a emenda. É como se você cortasse os fios. Não funciona mais. É como se você pegasse um celular e cortasse na metade. Ele não funciona mais. Porque você cortou a conexão. Assim aconteceu com a nossa mente. Nós quebramos ou cortamos ou partimos ou dividimos a mente em duas partes. Agora não há mais como compartilhar, porque parte da mente está separada. Essa parte que está separada, ela não entende mais o que está acontecendo, porque perdeu a conexão. Então ela esquece de onde veio, esquece quem é, esquece o que está fazendo aqui e esquece para onde ir, para onde deve ir. Como dizia o padre Toninho, bateu a cabeça e não tomou cardenal. Está perdido, não lembra quem é, não sabe de onde veio nem para onde vai e não tem noção de onde está. Essa parte é a parte separada da mente, mas não tem uma conexão física, vamos dizer assim, com a analogia do pão que você cortou. Não tem mais uma conexão física, mas aí Deus disse, vou fazer o quê? Vou botar um Wi-Fi aí, um Bluetooth, para se comunicar pelo ar. E aí colocou o Espírito Santo, que é integrado, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade. Como nós quebramos parte da unidade, ele também deixou o Espírito Santo para manter a comunicação pelo ar. Não é mais uma comunicação, a gente não percebe essa comunicação, mas ela existe. Mas não é mais um compartilhar direto, porque não dá para compartilhar com uma coisa que está partida. Mas o Espírito Santo é a voz que fala por Deus, que nos conecta a Deus e nos convida para retornar e acoplar novamente aquilo que foi partido ao que ainda está conectado com Deus. A palavra compartilhar, ela não pode ser utilizada como sinônimo de dividir. Ah, vou compartilhar o pão. Não tem como. Porque compartilhar, eu dou o pão para você e fico com ele também. Ele não diminui, ele não se parte, ele não se quebra. Isso é compartilhar.
não há ruptura no compartilhar, não há perda, não há desvio. E o compartilhamento, e quando você compartilha, você multiplica. Então você fica com o que não tinha e eu fico com mais. E quando você compartilha, você aumenta o que você tem. E aquele com quem você compartilhou, recebe. E ao compartilhar, multiplica. Assim é o milagre da multiplicação. Esse princípio básico que permitiu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É o princípio que Jesus usou do compartilhamento. Mas não funciona com aquilo que está partido, com aquilo que é parte. Assim, nós, por estarmos sozinhos, nós começamos a falar sozinhos. Quando eu era criança, eu estava no Rio Grande do Sul e eu tinha ganho de Natal, eu acho, uma oportunidade, uma gaita infantil, daquelas gaitas de sanfona, assim, que tem as teclinhas, tem aquele fole, sanfona, que você vai tocando aqui. E eu ganhei da minha madrinha, eu acho que um chapéu de gaúcho e uma fantasia de gaúcho, era pequenininho, né? E aí eu achei bonita aquela fantasia de gaúcho, aquela vestimenta de gaúcho típica. Eu botava aquilo e pendurava aquela gaita e saía com ela, né? Então, o pessoal chamava, o gauchinho, o gauchinho. Mas também acontecia uma coisa. A gente morava numa casa e as casas tinham os terrenos grandes e eram distantes umas das outras. Então a casa mais próxima da casa onde eu morava com meus pais e meus irmãos estava a uns 200 metros ou mais. E crianças não tinha nem de um lado nem do outro, nem à esquerda nem à direita. Então eu brincava sozinho. E como eu estava sozinho e separado das outras crianças, o que eu fazia? Criei uma voz. E falava sozinho. E aí, as pessoas diziam, o gaúcho que fala sozinho. Porque eu gostava de vestir com aquela roupa típica do gaúcho. Eu estava lá no Rio Grande do Sul e as pessoas se vestiam muito com aquelas roupas. Que era bombacha, chapéu e bota. Porque as pessoas trabalhavam no campo. E a bombacha, além de ser um traje típico, e a bota, as pessoas quando andavam no meio dos campos, tinham cobras nos campos. Então, se a cobra picasse, tinha bota de couro, que ela picava na bota, não picava, não atingia a pessoa. E a bombacha era uma calça bem larga, que se ela picasse mais acima, ela ia picar a calça, não chegava na perna do gaúcho. Então aquilo tinha uma função, tinha uma razão de ser. E a bombacha ainda era toda enfeitada com botões. Então toda a perna da bombacha, que era bem larga, ela era toda costurada com fileira de botões. Eles fizeram daquilo uma forma de enfeitar a tal da bombacha típica dos gaúchos que andavam nos campos e nos matos.
Mas a função não era andar com a bombacha enfeitada. O enfeite foi a criatividade. Porque aquilo também era para proteção. Porque se uma cobra picasse, ia acertar o botão da bombacha, que era bem larga, para proteger o gaúcho. Tudo tinha uma razão de ser. Por que eles andavam com aquelas roupas? Por que andavam vestidos assim? O chapéu era por causa do sol. Naquele tempo todo mundo usava chapéu. Ninguém saía no sol sem chapéu. Não se falava em camada de ozônio, que aliás dizem que isso já está, o buraco da camada de ozônio já está fechado, é um fenômeno que acontece natural lá no sul, principalmente naquela região da Patagônia. Essa camada se abre, eu não me lembro se é no inverno, e fecha no verão, ou abre no verão e fecha no inverno devido à evaporação, o calor do degelo, alguma coisa assim. É um fenômeno típico que sempre teve e sempre fechou. Então, hoje os cientistas já sabem que essa camada de ozônio, esse buraco no ozônio, ele se abre e se fecha naturalmente, coisa que sempre aconteceu. Então, lá sempre se andava de chapéu. Então, aquela roupa típica tinha uma função, uma razão de ser. Mas quando as pessoas vieram morar nas cidades, não precisava de usar bota e bombacha na cidade, porque na cidade não tinha esses bichos. Então começaram a usar roupas que eram adequadas para a cidade e sapatos. Bom, voltando à voz, eu falava sozinho, sim. Falava comigo mesmo. Então eu criava diálogos, porque eu estava sozinho, não tinha com quem falar, porque eu era o filho mais jovem. A minha irmã, que era imediatamente acima de mim, ela tinha 4 anos a mais. E ela era menina, os brinquedos para menino eram diferentes dos brinquedos que se davam para menina. Isso também tinha um porquê. Porque as meninas brincavam com bonecas. E os meninos com cavalinho. Porque lá a gente tinha que aprender a andar a cavalo. Depois começaram a aparecer os carros. Lá no Rio Grande do Sul se chamava de automóveis e se abreviava para auto. Até hoje, no Rio Grande do Sul, eles dizem o auto, o meu auto. Eu tenho um auto. Eles não dizem carros. É uma abreviação de automóvel, auto. E quando começaram a aparecer os autos, então começaram a aparecer os autinhos de plástico, de brinquedo. E aí eu não tinha com quem conversar, eu pegava o meu brinquedinho e falava sozinho. Vocês estão compreendendo como eu explico para vocês que quando a gente se sente sozinho ou separado, a gente cria uma voz? Mas essa voz só falava, era eu comigo mesmo. Então, tudo era meu e tudo era eu. E essa voz se acreditou que era o corpo. Então eu comecei a acreditar que eu era um corpo. E o verbo se fez carne. A voz não pode se fazer carne, porque a voz não é física. Mas se acreditou que era carne, que era um corpo de carne. Nesse sentido,
para nosso aprendizado. Eu estou fazendo essa analogia. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós também tem outro sentido espiritual. Esse é o sentido da nossa relação física com o nosso Verbo, ou a nossa voz. A voz que nós fizemos para nós mesmos. E aí eu passei a ouvir essa voz, que vinha de mim mesmo. E como vinha de mim mesmo, essa voz é egoísta. Porque eu passei a acreditar que tudo era eu, e que era só eu, que eu era autônomo, que eu era independente, que eu era sozinho, e que eu tinha que brincar sozinho, e me virar sozinho. Essa é a voz que nós criamos. E ela foi evoluindo, porque como tudo é uma ideia, ela foi evoluindo e se tornou egoísta. Porque nesse nível não tem compartilhamento. Então o que era meu, o que era eu. E eu era sozinho, e o que eu tinha era só meu. Isso é o egoísmo. Então, quando acontece essa partição na mente, imediatamente nós nos sentimos separados e sozinhos. E aí criamos essa voz. E essa voz, porque se sente separado da origem e da criação, é o pedaço de pão que está separado, que caiu no chão. Essa parte, ela tem que sobreviver, ela vai buscar uma sobrevivência. Ela vai tentar se adaptar à situação em que ela se encontra. E quando ela tenta se adaptar, ela começa a perceber que ela tem necessidades. Agora você vai ganhar o seu alimento com o suor do seu rosto. Não vem mais da origem divina. E aí você começa a perceber que você está sozinho, que você tem que trabalhar, que você tem que se sustentar, que tudo que você precisa é ter cobrir todas as suas necessidades, e você percebe que se você, ao invés de um pão, você pegar 2 pães, você tem pão para hoje e para amanhã. Mas se você pegar 2 pães, alguém vai ficar sem um. Porque isso não é compartilhar e dividir. Então, quando você pega 2 pães, você vai comer pão seco, pão velho, amanhã, e vai achar que tem que pegar mais pães para mais dias, para ficar com um estoque grande de pão. E aí começa a ambição. Eu preciso mais pão, eu preciso mais isso, eu preciso mais aquilo. Não é mais o pão nosso de cada dia. É o pão para o mês inteiro. Mas eu não vou consumir todo esse pão. Mas eu vou estocar. Mas isso causa desigualdade. Porque é decorrente do egoísmo. Eu quero esses pães todos para mim. E esse egoísmo, ele é resultante do não compartilhar. Por isso a voz que fala por Deus e nos convida para voltar, ela convida para voltar ao compartilhamento. E diz: e nada te faltará.
que se a tua mente está em Deus, nada mais te falta. Então, o que acontece comigo? Eu tenho duas vozes falando em mim. Quando eu fiz o catecismo na Igreja Católica, isso me foi ensinado. E se dizia assim, que num ouvido está o anjinho e no outro está o diabinho. O diabinho é o egoísta e o anjinho quer compartilhar. Aqui nós chamamos o Espírito Santo e o ego. O ego quer tudo para ele, quer só para ele. E o Espírito Santo te convida a voltar para Deus, onde está o compartilhamento. E na Bíblia está dito, busca primeiro o reino, e tudo mais te será dado por acréscimo e nada te faltará. Mas nós temos que acreditar nisso. Mas eu vou deixar de trabalhar? Não. Só que eu vou trabalhar feliz e contente. E as coisas começam a dar certo para mim. Porque eu volto para o Espírito, onde tudo é perfeito e onde tudo funciona. Então, enquanto eu estou ouvindo essas duas vozes, eu sou o todo amoroso, todo querido, todo alegria e felicidade. Ou então, eu sou o raivoso, eu sou o egoísta, eu estou com medo, eu estou deprimido, depressivo, estou triste e sofrendo. Assim, eu não posso estar alegre e triste ao mesmo tempo. Eu posso estar ambivalente. Ora estou alegre, ora estou triste. Ora, eu ouvi dizer de uma pessoa que disseram para ela que ela era bipolar. Eu também sou. Ora eu estou alegre, ora eu estou triste. As duas coisas junto, ninguém está. E nós estando aqui, enquanto nós não nos curarmos, nós não podemos estar só em uma. Eu não posso estar totalmente triste. Porque a alegria faz parte de mim. E eu não posso estar totalmente alegre enquanto eu estou sofrendo também. O que temos que fazer então? Ouvir mais a voz do Espírito Santo, que nos chama para nos reconectarmos com Deus, para nos aproximarmos mais, que estamos muito distanciados, nos reconectarmos mais com Deus, para que possamos entrar de volta na energia do compartilhamento, para deixar de ter medo de que as coisas vão faltar. Isso não quer dizer, então eu não vou mais trabalhar e tudo vai cair do céu para mim. Não. Não, porque você ainda não está nesse estado de céu. Mas eu vou trabalhar mais feliz, mais contente e as coisas vão dar certo para mim. Por quê? Porque quando estou fora de casa, eu aprendi isso quando eu saí de casa, porque eu queria viver sozinho, morar sozinho, eu dou conta de mim mesmo, me virar, eu consigo.
E eu mudei para outra cidade, para arrumar um trabalho e morar sozinho. Eu aprendi que tudo tem que pagar. Por tudo eu tenho que pagar. Não tem almoço de graça. Não tem nada de graça. Quando estou fora de casa, eu tenho que pagar por tudo. Quando estava na minha casa, eu não pagava por nada. Eu nem sabia o que era isso. Eu tinha roupa, tinha comida, tinha roupa lavada, tinha cama, tinha tudo. E não pagava por nada. Eu saí de casa, estou fora de casa, agora eu tinha que pagar por tudo. Se eu queria um cafezinho, eu tinha que pagar. Se eu queria um copo d'água, eu tinha que pagar. Se eu queria um pão, eu tinha que pagar. Então nós estamos fora de casa. Não se iludam também. A gente sabe que tem que pagar pelas coisas. Só que nós vamos ter as condições para isso. Talvez não é deixar de trabalhar. Então já me perguntaram. Então não vou mais precisar trabalhar, acho que a gente trabalha mais do que trabalhava antes. Por quê? Porque a gente sabe da importância do serviço que a gente presta para os outros. E aí, a prestação de serviço incide numa recompensa. E quando vem a recompensa, você tem como pagar pelo café, pelo pão, pelas coisas que você quer e precisa. Mas não pode esquecer de, em fazendo isto, ouvir a voz que fala por Deus, que é a voz do Espírito Santo. Essa voz todos nós temos. Nós temos as duas. Quando eu vejo um chocolate em cima da mesa que não é meu, o Espírito Santo diz, não é teu. E o diabinho diz, pega, é bom, come o chocolate. E o Espírito Santo diz, não é teu. Então são essas as duas vozes. Essa outra voz, a exemplo do gaúcho que fala sozinho, eu criei para mim mesmo. E o ego, nós criamos para nós mesmos. Todos nós fazemos isso. Você pode não ter falado sozinho quando era criança. Porque pode ser que você tinha muitas outras crianças para falar o tempo inteiro. Porque eu só fui para a escola com 7 anos. Antes dos 7 anos, eu só tinha contato com outras crianças quando tinha encontros de família, com os primos. Porque os meus pais cuidavam muito da minha educação. Com quem que a gente pode brincar e com quem não pode. Eu sei que lá numa outra quadra, na quadra onde estava a nossa casa, do outro lado, na rua que ficava lá para os fundos, do outro lado dos fundos do nosso terreno, tinha os fundos do terreno do vizinho e a casa deles dava para outra rua. Então o nosso terreno tinha 120 metros de fundos. E o terreno do vizinho tinha o mesmo tanto, porque era dividido no meio da quadra. Então estávamos a 200 metros de distância das outras crianças. E às vezes
eu andando pelo nosso terreno, que a gente também não botava o pé no terreno do vizinho, tinha uma cerquinha de arame para delimitar o espaço, mas a gente sabia que não podia botar o pezinho do lado de lá. Mas às vezes a gente ficava passeando pelo nosso terreno e avistava, tinha um avistamento das outras crianças, pequenas ainda. E a gente ficava se olhando, como se tivesse encontrado um ET. Tinha um avistamento de vidas inteligentes também. Oh, tem vidas inteligentes além da cerca. E aí um dia eu perguntei para os meus pais se eu podia brincar com aquelas crianças. Perguntei para o meu pai disse, pergunta para tua mãe, porque tinha uma hierarquia lá em casa. E aí a mãe disse que não. E eu perguntei por quê. E aí o pai e a minha mãe disseram que aquelas crianças, o pai delas era alcoólatra e brigava muito com a mãe das crianças. Quando ele chegava alcoolizado em casa, ele era violento. E aquelas crianças eram muito traumatizadas. E que por isso não seria saudável eu brincar com elas. Para a proteção da minha estabilidade. Então, por isso que eu brincava sozinho, por isso que eu criei uma voz para mim mesmo. E eu compreendi quando eles me disseram isso. Porque a gente ouvia de longe os gritos, é o vizinho que chegou em casa. E eu acho que a vizinha era muito envergonhada, porque quando a gente passava na rua, na frente da casa, ela era toda fechada, janelas, tudo, era tudo fechado. Não tinha essas coisas que hoje, essas leis que nós temos hoje, né, de agressão, essa coisa. Bom, captou a ideia da voz que nós criamos? Você falava sozinho quando era criança ou não? Por que as crianças, muitas crianças falam sozinhas? Porque elas vão se sentindo separadas, vão se sentindo sozinhas. Mesmo quando tem outras crianças por perto até. E os outros irmãos tinham bem mais idade, então eles já estavam em outra. Então, realmente, eu ficava brincando de gaúcho que fala sozinho. É uma boa analogia de como se criou o ego. Separou, se sentiu só. Vai criar uma voz que fala contigo mesmo. Eu já conheci pessoas adultas que elas ficam dialogando, conversando sozinhas adultas, e tem 2, 3 falando ao mesmo tempo. Que a pessoa cria mais de uma voz às vezes. E ela usa isso muitas vezes para resolver conflitos. Então ela tem um conflito, eu falando sozinho aqui, né? Com as 2 vozes, então eu vou falar com o João e com o José. E aí, José, o que você acha que eu devo fazer? Será que eu peço a opinião para o João? Eu não sei o que fazer. E a pessoa tem um conflito que ela tenta resolver e não consegue. Então tem pessoas, às vezes, que eu já vi que são consideradas pessoas que dizem que têm problemas psíquicos, né? Que elas ficam falando muito sozinho e fala com outra pessoa, como alguém imaginário. O que ela está tentando? Ela está tentando encontrar o caminho para se curar daquilo, da separação. É buscando um caminho para curar a sua própria
Nós chamamos de doideira, né? A sua própria doideira. E a gente não entende, acha que a pessoa é maluca. Veja como tudo já é natural. Mas isso é assim que funciona o ego, em analogia, é bem assim mesmo. Como nós nos separamos de Deus e não estamos pretendendo voltar, então a gente fica falando sozinho com o nosso ego. Por que você cria amigos imaginários? Porque você não tem presenciais. Então você cria aqueles amigos imaginários. E como a criança se separa da mãe no nascimento, porque ela estava lá todo esse tempo, era ela e a mãe, eram como um só corpo, era 2 em 1, né? Mas se sentiam como um só. Quando a criança se separa, ela já imediatamente já se sente sozinha. Estou fora, né? E aí, mesmo às vezes que tenha mais de uma criança brincando, isso se a criança ainda está vivendo essa situação, as crianças vão criar alguém imaginário entre elas também, mesmo que às vezes não estejam sozinhas. Por quê? É esse fenômeno da separação. E por que acontece essa separação? Hoje talvez já não, mas há algum tempo atrás, quando caía um avião, que tinha um acidente aéreo, ia lá os técnicos e juntavam cada caquinho do avião, cada pedacinho. E eles remontavam o avião todinho, como um quebra-cabeças. E qual era a finalidade? Descobrir aonde aconteceu a ruptura. Que causou a explosão, ou a falha, ou a queda. Então tinha que reconstituir. Hoje ainda se fala em reconstituir a cena, para você entender o que aconteceu. A cena da ocorrência, para você entender o que aconteceu e por quê. Com essa separação da mãe, durante o nascimento, pela qual todos nós passamos, é uma reconstituição da cena da separação. E aí você vai entender como você criou o teu próprio ego. É toda uma reconstituição, é toda uma trajetória. E aí você vai entender como desfazer o erro. E você vai sentir que você não, quando você se reconecta com a energia divina, você vai entender que você não está mais sozinho. Aí não precisa mais falar sozinho. Você se sente unido ao todo. Não está só. Nenhum de nós está sozinho. Mas nós passamos a acreditar que estamos. E que a gente tem que resolver tudo sozinho. E aí a gente começa a imaginar. Os amigos imaginários. Imaginar é a arte de inventar imagens, não físicas. Aí você imagina. As pessoas começam a elas próprias se imaginar
de modo diferente. Então você veja que as pessoas perguntam para as crianças, eu não sei se ainda perguntam, mas perguntavam quando eu era criança, e eu via perguntar, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser igual o Roberto Carlos, ou igual não sei quem, porque aí se criava ídolos, e ela passava a se imaginar igual. E assim como eu botei a vestimenta do gaúcho, tem gente que bota a vestimenta de um artista que passa a ser seu ídolo e começa a imitá-lo. E cria uma personalidade. E às vezes entra no personagem e depois não consegue mais sair. Passa a viver aquele personagem que ele inventou, que não é real, que é imaginário. Aquilo não é ele. Tem gente que pensa que é médico. Tem gente que pensa que é engenheiro. Tem gente que pensa que é juiz. Por quê? Porque investiu naquilo e vestiu aquilo. E passa a fazer aquilo. Como se aquilo fosse. Quando eu estou aqui nos cursos, Zé de Morena vê que eu não desci, não saí lá fora, né? Aí depois ele disse, estava no curso, seu Jorge? Eu disse, estava. Está fazendo curso para sedutor? Aí ele disse, para sedutor, é isso mesmo. Aí ele ri, aí ele entende a piada e ri bastante, a gente ri bastante. Ah, então não é para doutor, é para sedutor. Você que falou que eu estava fazendo curso para sedutor. Então isso tudo, embora são atividades que a gente exerça, tem gente que faz daquilo um ego, um personagem, e acredita que é aquilo. E esquece que é filho de Deus e que é igual a todos os outros. É isso que nós temos que lembrar. A medicina, se eu quiser, eu vou lá, estudo medicina, aprendo e vou exercer a medicina também. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. Eu posso ser juiz. E uma vez eu disse para um juiz, olha, você é juiz porque você estudou para isso. Eu não sou porque eu fui fazer outra coisa. Mas isso não nos torna diferentes. A escolha da profissão não pode tornar um diferente do outro. Somos todos iguais. Apenas escolhemos fazer coisas diferentes. O que fazemos não é o que somos, é o que fazemos. Se eu quiser ser juiz, eu vou lá, faço a faculdade de Direito, tenho certeza que eu passo no concurso para juiz. Não tenha dúvida nenhuma que eu passo. Apenas não é isso que eu quis fazer. Eu fui fazer outra coisa. Vamos nos tratar respeitosamente, independente do que nós estamos fazendo. Eu respeito você pelo trabalho que você faz, pela sua atividade. E você tem o meu respeito. Então é assim que as coisas funcionam. É porque a nossa vista física só vê o que nós somos treinados para ver.
tem coisas que nós não vemos porque nós não somos treinados para ver. Existem fadas, gnomos, como ela relatava que tinha, que conversava. Eu acho que deve ter, sim. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Tá? Só que tem coisas que a gente não vê. Uma vez estávamos aí no Macapá, e estávamos fazendo uma visita a uma área de preservação permanente, uma RPPPP, Reserva de Preservação Permanente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Dr. Paulo, ele comprou aquela área, era uma área muito grande, e preservou integralmente. E fez uma reserva de preservação permanente daqui. E como era dele, era uma reserva particular, então reserva particular de preservação permanente, e mais alguns P que tinha lá, né? E do patrimônio, não sei o que, da floresta, aquelas coisas. E a gente estava num grupinho, e ele estava mostrando as coisas que tinha. E ele dizia para nós, não botem a mão em nada, não botem porque a floresta aqui está totalmente preservada, não foi mexida. Então, por favor, não botem a mão numa árvore, não encostem a mão nas folhas, porque você não sabe o que tem atrás da folha, o que tem na casca da árvore. Às vezes pode ter uma aranha que você não enxerga, tá? Uma coisa que você não vê. E depois ele foi nos mostrar os morcegos. Aqui, venham olhar os morcegos aqui. Olha, tinha umas 3 pessoas, ou 4 lá, que não viam os morcegos de jeito nenhum. Ele estava, que os morcegos estavam dormindo, era de dia, todos pendurados lá, numa caverninha, e ele mostrava, dizia, aqui, ali, mas não, você não está vendo, não, aonde, as pessoas não viam. Até que começavam a ver. Olha... agora estou vendo. Ficou olhando o tempo todo e não via. Ele disse, vocês não podem andar sozinhos na floresta. Os bichos vão comer vocês. Porque nós não estamos treinados para ver o que tem na floresta. Semana passada eu perguntei para Zé de Moreira, ô seu Zé, o senhor que anda aí nesse marzão aí, que vai lá para dentro, que eles chamam lá para dentro, né? Pescar. Em todo lugar que eu vou tem a história da sereia. Praia da Sereia. Aqui tem Praia da Sereia, não sei aonde tem Praia da Sereia. Todo lugar que eu vou tem uma estátua de sereia nas praias. Você vai do outro lado do mundo, tem as praias da sereia. Lá no Egito, tem a história do marinheiro Sindibal Marujo, e diz que lá tinha muitas sereias, lá no Mediterrâneo, naquela região. Você já viu uma sereia? Não. E existe, seu Jorge. Os pescadores contam que tem. Eles às vezes enxergam. Ele disse, mas tem uma coisa que eu já vi na floresta. Porque aqui ainda tem muita floresta, aqui nessa região de Mata Atlântica, que ainda tem, né? Aí o que se viu na floresta? Tem como é que ele disse? É uma imagem feminina que ele diz que tem na floresta. A caipora? Não é esse nome que ele dá aqui. Ele disse, o Saci Pererê, não, isso também tem, ele disse, mas isso eu nunca vi. Mas eu já vi a senhorinha, senhorinha, e tem um nome. Que ele disse que ele andava na floresta quando era jovem, eles iam para a floresta para caçar, e ele já viu. Que é uma imagem feminina, tá? Mas pouca gente vê. Então deve ter fada, gnomo, essas coisas, deve ter também. Porque isso, por mais que nós possamos imaginar coisas,
né? As pessoas não vão imaginar a mesma coisa ao redor de todo o planeta. Então alguma coisa tem. Tá? Alguma coisa deve ter. E muita coisa nós imaginamos. Mas é interessante que a história daquela menina, que eu conto no curso em tarô, né? Ela depois, ela sai daquela fase e muda totalmente. Aí ela não vê mais nada. Por quê? Porque ela estava em conexão com outra coisa. Bom, eu já falei com árvore, já conversei com cruz de madeira, de falar e ouvir a árvore falar comigo. E aí? Eu tenho certeza que eu fiz isso. Então, tudo pode acontecer e tudo está em perfeita comunicação. Nós é que cortamos a comunicação. Se tiverem mais alguma questão, ou pergunta, ou colocação, vocês passam para o WhatsApp. Esses domingos começam o curso em tarô. Vão ser 4 ou 5 domingos seguidos, das 9 às 19 horas. Quem quiser fazer, que ainda não fez, depois entre em contato pelo WhatsApp e a gente explica como é que é. Tá? Que explica boa parte do que eu falei hoje, é parte integrante desse curso em tarô, que são essas conexões que a gente tem. Tá? Estendo a todos as bênçãos do céu para que possamos compartilhar o quê? A alegria, a paz, a felicidade e o amor. Por quê? Porque isso pode ser compartilhado. Porque aumenta ao compartilhar. Com quem você compartilha a alegria, ele fica mais alegre e a sua alegria aumenta. Compartilhar é isso. Você não dá parte do que tem e fica sem. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.